Pensa numa situação extrema. Ser espancado em público, jogado na cela mais escura de uma prisão e acorrentado. Qual seria a nossa reação? A história de Paulo e Silas em Filipos, que a gente vai desvendar agora, nos mostra uma resposta tão, mas tão inesperada que chegou a abalar os alicerces da própria prisão. É sobre um poder incrível que nasce bem no meio do sofrimento. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente o coração dessa história. Ela nos lembra que uma fé de verdade, aquela que não se abala, geralmente não aparece nos dias de sol, mas sim nas noites mais escuras da nossa vida. A experiência de Paulo e Silas é a prova viva disso. Então, vamos lá. A nossa jornada vai ter 6 paradas. A gente começa com a chegada deles em Filipos. Depois, vamos ver o conflito que virou tudo de cabeça para baixo. Aí a gente entra na parte pesada, da prisão, e vê a reação incrível deles no meio da escuridão. Em seguida, o terremoto milagroso e, por fim, o legado impressionante que nasceu daquela noite. Bom, tudo começa quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, lá na Macedônia. Era a segunda viagem missionária deles e eles estavam entrando em um território totalmente novo para a mensagem que carregavam. E logo de cara, já um baita desafio. Filipos era uma colônia romana importante, cheia de militares aposentados, um ambiente bem rígido, sabe? E o mais crucial, não tinha uma sinagoga. Para eles, a sinagoga era sempre o ponto de partida. Sem ela, era como começar do zero em um lugar que não era nada amigável. E é justamente nesse cenário complicado que a missão deles dá uma guinada que ninguém esperava. Uma guinada que leva direto para o conflito que é o centro de toda essa história. É aqui que eles encontram uma jovem escrava. Ela era explorada pelos seus donos porque, supostamente, tinha um espírito que adivinhava o futuro. Dia após dia, ela ia atrás deles, gritando quem eles eram. E olha, o que ela dizia era verdade, mas a intenção por trás era péssima, sabe? Era um espetáculo que acabava distraindo todo mundo da mensagem real que eles queriam passar. E aqui acontece o ponto de virada. Paulo, já incomodado com aquela situação toda, se vira para ela e, com toda a autoridade, expulsa o espírito em nome de Jesus. Ele simplesmente liberta a jovem daquela opressão. Um ato de compaixão e de poder. E aqui a gente vê a hipocrisia em estado puro. De um lado, a motivação real dos donos da moça, a grana. Eles perderam a fonte de lucro. Mas na hora de acusar, o que eles dizem? Que Paulo e Silas estavam causando baderna e espalhando costumes ilegais. Uma mentira, claro, feita sob medida para jogar a multidão contra eles. O resultado dessa acusação falsa foi imediato, foi brutal e, acima de tudo, completamente injusto. A sequência dos fatos é de arrepiar. Sem direito a julgamento,